Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a explicar cada um dos componentes que tem no React Native e agora a gente vai falar sobre a Vue. O que seria a Vue? A Vue, assim, de forma bem simples, ela é como se fosse um div lá no nosso HTML. Então a diferença é que lá no div a gente tinha um div, tinha menu, tinha header, tinha várias opções. Aqui a gente só trabalha com Vue, então a gente não precisa ficar classificando a tipagem ali do nosso projeto. Então vai ser tudo Vue, então se a gente tem um agrupamento de telas ali, será a nossa Vue, então vai ser bem... E eu acredito que é bem mais simples do que no web, então você coloca tudo no Vue, só com alguns detalhes. Por exemplo, a Vue lá no web, ela aceita um texto. A Vue aqui, ela não aceita texto. A div lá no web aceita texto, aqui a Vue não aceita texto. Por quê? Aqui para o nativo entender, lá no nativo, um texto ele tem que ser um componente de texto. Então, aqui na hora que ele faz a conversão aqui no React Native, do React Native para o nativo, ele tem que pegar o text para converter pelo componente do nativo. Então, por isso que um texto tem que estar dentro do text. Então, por isso que a Vue ela vai ser na verdade só um agrupador de informações. Beleza, eu vou mostrar aqui para vocês só exemplos, mais ou menos, como que funciona a Vue. Deixa eu passar isso para cá. Ok. Vamos lá. Então, a gente tem aqui nosso projeto. E além da Vue, eu vou falar também sobre a Safe Area View, que a gente já comentou anteriormente. O que ela é? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma Vue, React Native, coloquei aqui a Vue. Aqui no Android vai parecer que não mudou nada. Mas se a gente for lá no iOS, deixa eu ver se a gente consegue rodar o iOS aqui de forma fácil. Ó, deixa eu rodar o iOS. Ele vai vir com essa informação aqui no topo, estourando. Então, no caso, a gente tem esse Safe Area View, que é principalmente para o iOS, mas se algum dia o Android tiver esse problema também, com certeza esse Safe Area View vai resolver. Que ele coloca aqui na área de segurança que ele tem. Que ele não vai pegar essa parte de baixo aqui e não vai pegar essa parte de cima. E a gente consegue fazer algumas mudanças nesse Safe Area View, que é, por exemplo, mudar a cor, para se a gente quiser deixar branco o texto aqui da hora, da bateria preto, então a gente consegue fazer essas mudanças. Então, por isso que a gente utiliza o Safe Area View, para garantir que aquela informação ali vai ficar dentro da tela, para não correr o risco de ser exibido para o usuário errado. Então, beleza. E o que é a Vue? Então, vamos colocar aqui nossa Vue. Ela nada mais é do que a div, então eu posso colocar uma Vue dentro de outra Vue e nisso sucessivamente. Então, deixa eu importar aqui essa Vue. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu não posso colocar um texto, porque o texto vai quebrar, mas eu posso colocar o text e aqui dentro do text eu posso colocar novo teste. E aqui, por exemplo, a Vue ela recebe algumas informações. Por exemplo, o styled, que vai ser onde a gente vai colocar os nossos estilos dela. Por exemplo, deixa eu colocar aqui container, vou colocar aqui Vue 1, e eu quero que ela tenha um background color de azul, por exemplo. Perfeito, eu vou colocar aqui no styles.vue1, salvei, pronto, olha ali o nosso objeto. Então, beleza, eu tenho uma Vue dentro da minha Vue. Eu posso colocar aqui o estilo dela também. Deixa eu copiar aqui. E colocar aqui minha Vue 2. Vue 2 aqui. Ok. E aqui eu posso fazer as configurações do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar um padding aqui de 24 pixels. Lembrando que nesse caso aqui, gente, a gente não coloca o px igual lá no front. Então aqui, só 24 pixels. Pronto, olha ali. Ele criou um padding. A cor dele é azul. Eu vou colocar o de dentro ali como pink, por exemplo. Beleza, olha ali, ó. O de dentro ficou como pink. Uma observação. Aqui, eu posso, mas não é necessário colocar display flex. Por quê? Porque como padrão ele já vem como display flex. Outra observação, a Vue não tem grid. A gente tem um grid lá no web e aqui não tem grid. Então você sempre tem que trabalhar com display flex. E por mais que o display flex já venha como padrão, ele
vem seguindo a coluna. Então, olha ali, ó. Então, sempre vai aparecer informação em cada linha. Então, se você quiser mudar de como ele vai organizar, o padrão dele é organizar lá no web, o display flex normalmente ele separa por coluna e aqui o default ele separa por linha. Se eu quiser separar por coluna, eu tenho que ficar, por exemplo, no view 1, que é o que está agrupando vários views nossos aqui, eu posso colocar aqui simplesmente flex direction e aqui eu vou colocar row. Mentira, column. É row mesmo, gente. O negócio aqui. Aqui, esse nosso view aqui, ó, eu coloquei errado ele aqui, ó. Eu tenho que duplicar esse daqui, ó. Se eu duplicar isso aqui várias vezes, ele vai ficar um do lado do outro. Então, pronto. Desse jeito aqui eu consigo colocar um objeto do lado do outro. Então, tem como a gente ir configurando várias coisas no nosso view e ele vai ser o principal para a gente mexer com a edição do nosso projeto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que a gente pode falar sobre a view. Uma última coisa muito importante também, que acontece, a view como padrão, ela tem um position relative. Então, lá no web, se eu quisesse colocar um item lá no meu ponto 00, só colocar ele como posição absoluta e ele ia colocar absoluto porque os outros divs não estavam como relativo. Se eu quisesse colocar ele absoluto dentro do meu div, eu teria que colocar o relativo dentro desse pi e depois dentro do field colocar absoluto. No caso aqui do web, não. Então aqui o relativo o absoluto vai ser somente absoluto em cima do pi dele, porque o pi dele ele já como padrão está com position relative. Então beleza, acho que é isso. A gente não vai ter nenhum commit nessa aula, porque a gente só precisava dar um contexto ali do view. É um dos componentes que a gente mais vai utilizar. Ele é bem simples, não tem muito o que tem de dor de cabeça com ele. Beleza? Nas próximas aulas a gente continua com os nossos próximos projetos. Beleza? Valeu, até a próxima. Fala Dev, se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!